Paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Hoje nesse vídeo vamos entender como a Bíblia se comunica conosco. Veja bem, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, eu vou jogar o texto na tela. Está descrito lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Verso de número 1 diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, várias vezes nós já lemos esse texto, muitas pessoas já leram esse texto, né? Gênesis, ele vai narrar a história da criação e do início de todas as coisas. Mas o que eu quero te chamar a atenção é nesse verso 1. Quando nós lemos Gênesis 1, que diz assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, o que vem depois? Muitas pessoas vão dizer o seguinte, e a terra estava sem forma e vazia, ok? Mas presta atenção, elas só estão continuando a leitura do texto. Mas a gente precisa entender que a Bíblia, ela tem a sua linguagem espiritual e a linguagem natural. Por qual motivo? Porque nós, seres humanos, vivemos em dois planos de existência. O mundo natural e o mundo espiritual, ok? Vou mostrar isso para você. Abra comigo lá em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 3. É interessante você entender isso. O texto diz assim, ó, que pela fé entendemos que os mundos, essa palavra mundos no grego é aion, que dá uma intenção, que se refere ao universo. Diferente de João 3,16, que lá o mundo está referindo a cosmos, no grego, que se refere à criação. Já aqui se refere ao universo, a século, ok? Em outra tradução, universo. Então presta atenção. Então o texto está em Romanos 11, verso 3, diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus. Então percebe que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que não é aparente. Em outra tradução mais fácil, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não é visível. Então percebemos que o mundo visível veio a existir do mundo invisível. Ó, por exemplo, um copo desse aqui, ele só existe nesse mundo visível, que você está observando aí, porque no mundo espiritual já existe algo semelhante, parecido, uma figura semelhante a isto, lá já existe. Lá já existe algo que antecede o natural, semelhante a isto. Então, tudo que existe no mundo natural é uma cópia. Por exemplo, você só sabe que existe uma cadeira, por exemplo, aqui, porque lá no céu tem algo semelhante. Por exemplo, o trono de Deus, que é semelhante, né? O texto vai dizer é algo semelhante a um trono, não é algo igual. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Que tudo que existe no mundo espiritual é semelhante ao natural. Por quê? Porque Deus permitiu dessa maneira. Porque nós somos também naturais, feitos da matéria. E Deus já sabia disso. Então, para Deus comunicar no espiritual, ele utiliza a linguagem espiritual. Já no natural, Deus utiliza a linguagem natural. Ok? Então, quando Deus quer falar conosco, ele utiliza algo da terra para falar algo do céu. Vou falar de novo. Quando Deus quer falar conosco, ele utiliza algo da terra para falar algo do céu. Vou te dar um exemplo. Quando vemos Jesus ensinando, Jesus ele sempre veio falar a respeito do reino. Não sei se você já percebeu isso. Jesus, você não vai ver Jesus falando sobre salvação, por exemplo. Só um momento que ele vai se referir, né, que ele vai falar assim, né, eu não dou testemunho de mim mesmo, porque se eu der testemunho de mim mesmo, esse testemunho não é válido, mas outras pessoas dão testemunho de mim. Então até quando ele vai falar com Nicodemos, o mestre, ele vai falar assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, não tem como você ver o reino. Nicodemos, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Percebe que ele não se refere a ele, mas ele coloca ele em terceira pessoa, porque ele não queria dar essa ênfase. E é isso que nós precisamos aprender, né? A gente não precisa mostrar que é crente, as pessoas precisam reconhecer isso em nós. Percebeu? A gente não precisa tentar destacar isso nas pessoas para que as pessoas nos enxergam,
Porque as pessoas precisam enxergar que Deus nos enviou. Porque se Deus não abrir a visão, meu irmão, você não vai abrir. Não é por força e por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que abre a visão. Consegue entender? Mas vem comigo. Então, quando Deus quer se comunicar, ele utiliza algo da terra. E Jesus vai ensinar sobre as parábolas. Todas as parábolas que Jesus vai falar está acerca do reino. Então você vai ver, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a uma semente de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um senhor que foi para uma terra longínqua e deixou 5 talentos. Então, o reino dos céus é sempre comparado com algo terreno. Por quê? Porque Deus sempre usa algo da terra para explicar algo dos céus. Eu falo um pouquinho sobre o vídeo sobre parábolas, inclusive está lá no canal do YouTube, né, sobre os sinais dos céus. O que são as parábolas também? É uma linguagem espiritual compactada numa linguagem terrena para você entender. Então, dentro dessa parábola, existem infinidades. Eu dou sempre um exemplo, igual o aplicativo Inhar, né, o Zip, 7zip, por exemplo, que utilizamos no computador diariamente, né? Por exemplo, você baixa um arquivo de 10 GB, quando você compacta ele, você consegue compactar em 2 GB, por exemplo. Mas quando você descompacta, você tem 10 GB. Entende? Então, essas são as parábolas. As parábolas nos traz uma linguagem espiritual, né, compactada em uma linguagem terrena, para exemplificar, para ensinar sobre os sinais do céu.